Uma pergunta que diríamos que nada na sua profissão, né, ou qualquer área da sua vida justifica, né, a queda de saúde. Nada. Nenhuma, nada. A sua saúde, ela é sempre prioritária. E se você hoje colocou o sucesso na frente da sua saúde, não sei se você fez uma boa escolha, uma boa decisão na sua vida. Eu já fiz isso. E não foi muito bom para mim. Foi bom que eu aprendi. Então, eu já respondo dessa forma. Começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional e como sempre aqui com Marcos Baptista. E agora 2020 firme e forte com Alexandre Alves. Vamos lá, sempre um conteúdo, conhecimento relevante para vocês, sempre curioso. O que nós vamos falar hoje, gente? O que temos hoje? Profissional da saúde. Será que você tem saúde? Eita. Nossa. Essa vai doer. Doeu, hein? Essa vai incomodar. Já fica essa pergunta. 0 a 10, como é que é a sua saúde hoje? Sendo 10, pior saúde, 10, melhor saúde. Bota aí agora no papel, a gente já começa fazendo logo uma escala de Eva para você. Ixi, já começou já testando, né? E com validade científica. Com validade científica. É assim que a gente gosta. Vamos embora para frente, gente. Vai render, vai ser muito bom. Muito bom. Sandro, então, para começar, né, para falar sobre os profissionais de saúde e sua saúde, quais são os malefícios do profissional de saúde que cuida da saúde das pessoas, dele colocar sempre os clientes na frente dele cuidar demais da saúde dos clientes e deixar por último ele? Olha, essa é uma pergunta que vai deixar muita reflexão, porque na nossa profissão é o seguinte, o que eu pensava, personal, eu vou dar 10 aulas de personal, vou faturar 100, 200 reais por hora aula e vou ficar rico. Então, se tiver aula às 5 da manhã, vamos nessa. E por muito tempo, né, foi assim. Até que a gente começa a perceber que aquela geração de 20, 25, né, você vai para 30, daqui a pouco você tem filho, você tem família, e você vai vendo aquele batidão. E olha que eu estou vendo isso há muito tempo, né, porque eu abri o primeiro estúdio de Brasília em 96 para 97. Então, chega uma hora que você percebe que a sua vida vai embora. Né? Então, muitos profissionais aí com hernia de disco, né, carregando peso, e a gente sabe a importância do próprio profissional ter saúde. E hoje nós temos dados da base, a nossa base, está aqui Felipe, inclusive, aqui com a gente, estão tabulando os dados esses dias. Dados assustadores em relação a sono, ansiedade, estresse, até atividade física, baixa de profissionais de educação física. Então eu diria que o profissional hoje ele tem que ter aquela visão. Cuidado para não entregar a sua maior energia para o seu cliente e deixar a saúde dele para depois. Eu digo isso por mim, lembrando sempre, né, que em 2011, aí, nessa virada, eu tive uma crise de pânico, eu tive picos de pressão arterial, tive problema de sono. Então a minha vida teve bastante reviravolta. E eu percebia que era justamente isso, eu estava me doando. Né? E aí ele doa, ele dá aquela melhor aula e deixa ele por último. Então serve de reflexão para esse momento o quanto que hoje você está tendo saúde, fazendo algo por você, e não só pelos seus clientes. E aí eu pergunto até para vocês. A vida de vocês, já boto vocês em xeque aqui, né? Porque você está há pouco tempo e já passou por transtornos, né, em relação a isso. Marco já está aí há 20 anos também. Vocês também estão passando por isso. Viveram isso na pele e estão vivendo. Né? E aí, o que vocês têm para compartilhar? Já para a gente falar uma realidade. Pessoal, já também comenta embaixo depois, porque é compartilhamento de realidades, né? Vai lá, primeiros mais velhos. Que isso, é o mais experiente. É uma jornada aí que eu já venho nessa área da saúde há 20 anos. E eu estava até fazendo uma retrospectiva aqui na minha memória, enquanto o Sandro falava, que eu peguei aí 3 eras dessa transformação. A primeira, 20 anos atrás, era muito evidente musculação, aulas de natação, hidroginástica e não se tinha muito personal. A segunda era aí, eu já vi o personal entrando em campo, muitos profissionais trabalhando como personal e ficando acessível a grande parte da população, no tanto que
hoje o profissional forma é o carro-chefe que ele busca. Né? E hoje estou vivenciando aí, através da dor que eu tive há 2 anos atrás, uma dor no profissional, que é essa questão de você vai evoluindo. Eu dava 15, 17 horas de personal por dia. Nossa. E aí começa a vir família, casamento, filhos, você não vê seu filho crescer, sua ansiedade alta, seu estresse, picos também, pressão arterial alterada, aquela questão dorme pouco, priva o sono. Você estava pesando quanto há 2 anos atrás? 2 anos atrás estava com 96 quilos. E hoje? Hoje está 85. E tem uma métrica aí que eu estou construindo, porque foram 20 anos inflamando para chegar no limite. Você trabalhou bem para isso. Né? E agora em um ano eu já consegui estabilizar menos 10 e tem mais uma jornada pela frente que não para mais. Não para. Por quê? Porque a vitalidade e disposição está muito alta. A partir do momento que você volta a fazer a base, um sono de qualidade, acordar e conectar com você primeiro, lembrar que a sua saúde é mais importante, o sim para você é o mais importante e o não para o cliente às 6 da manhã, 5, 7, o seu sim é o mais importante. E é você construir essa jornada. E aí hoje eu entro aí numa era, 2 anos para cá, que essa questão mente-corpo, que está tudo ligado, um depende do outro. Então, muito estudo, desconstruindo tudo que eu tinha aprendido até 2 anos atrás e agora construindo um novo. E é uma jornada que muita base, tem um mentor, tem um time, e isso é o que nos motiva a ir além. Só que a vitalidade e a idade biológica que eu tenho hoje, eu estou muito mais jovem do que há 10, 15 anos atrás, que eu tinha uma cronológica muito mais nova. Então, resumindo aí a jornada do guerreiro, é mais ou menos assim. Está com 18 anos biologicamente, tanto de força, tanto cardio, seu melhor VO2 nos últimos tempos também, né? Correndo bem. Subindo. Tá subindo. Se passar o Sandro... Vai, mas olha só, então, acho que é medido pelo Garmin aqui e tal, né? E Alexandre, você já se deparou, né? Muito cliente, muito aluno, né? Aquela situação toda, você vê, já naquele velho com o novo, você teve abalo de saúde nesse tempo para cá também, de carreira profissional? Como é que você está essa visão de um tempo para você? Sandro, eu sem dúvida, assim, até um tempo mais reduzido em relação a vocês de formado, né? Tenho 2 anos, 2 anos e meio aí. E eu 1 ano e meio me via nessa situação, né? Onde eu realmente dava aula para um aluno 6, 7 horas da manhã, inclusive lá na Companhia Atlética. E ela dá aula para ele, 7 horas da manhã. E eu morava nessa época, eu não morava ainda só, eu morava com a minha mãe, lá no Valparaíso. Porque quem é de Brasília sabe o quanto é longe, né? A Companhia Atlética lá na Asa Sul do Valparaíso, para chegar às 7 da manhã, pegava o engarrafamento. Me lembrei de história. Então, é bem assim, sabe? Você tem que acordar às 4h30 da manhã, né? Já corre, vai, pega, come o quê? Come no carro, né? Vai correndo. E aí chega naquela situação e era um aluno que realmente só reclamava, Sandro. Sabe o que é o cara 7 da manhã, de 7 às 8 da manhã, não abria a boca para falar nada de positivo. E eu sentia que ali o meu dia acabava. Porque aquela hora com ele determinava todo o dia. Mandava no dia todo. E aí o meu dia todo era baixo, sabe? Sugava minha energia. Parecia uma coisa, drenava mesmo, sabe? E eu sentia aquilo muito forte em mim. E aí nas nossas conversas, né, e tudo mais, e aquela questão de eu começar a aplicar e fazer meu 1% todos os dias em busca do Z5, né, e aí realmente, porque é muito forte em nós que somos personagens, abrir mão de um aluno, porque é o dinheiro, né, aquela coisa toda, mas a gente não enxerga que muitas vezes a gente tem que desconstruir para construir melhor, né. E quando eu fiz isso, realmente minha vida mudou totalmente, né? E até consegui cobrar mais, enfim. Gerar mais valor. E você teve um caso interessante, você foi meu aluno de TCC, né? Seu trabalho foi premiado no TCC, foi Ramires na banca, foi uma banca bastante legal. E você, nosso amigo, né, você me mandou uma mensagem um dia. Perdi todos os meus dados do TCC. O que aconteceu com você enquanto você estava indo para casa? Olha o absurdo que nós chegamos em nível de saúde com o indivíduo. O que aconteceu?
Eu, nessa época, começava a dar aula às 7 da manhã, né? E saía da academia às 10 horas da noite. E eu lembro que um dia, numa sexta-feira, né? A gente sabe que um somatório de segunda, mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta, dormindo mal, dormindo pouco, nesse cansativo, você tá exausto. E aí, voltando para casa, realmente cochilei no volante, dormi realmente e tive aquele episódio, né? Eu capotei o carro. E aí, era na época de TCC e aquela coisa toda, então... O computador estava no carro, o meu computador estava dentro do carro e o TCC estava dentro e eu não tinha salvado. Uma semana antes da defesa. Uma semana antes de defender o TCC, eu não tinha salvado meus dados. Então, eu falei para você desesperado, professor e tal, eu tô aquela questão e tal, o que eu faço? Tudo bem, tá tudo bem, né? E a gente realmente tentou reconstruir tudo e eu acredito que foi muita garra que mandou ali no momento. Viu? Foi. De ir atrás. Mas o que eu digo aqui, Alexandre, é que, graças a Deus, você podia ter morrido, né, cara? Sem dúvida. Então você vê que a gente chega, eu já bati o carro 3 vezes. E quantos não tem a realidade que eu tenho? E a gente tem aí, entendeu? Minha esposa trabalha no hospital e a gente tá cheio de pessoas lá tetraplégicas, né? E que muitas pessoas nem estão vivas. Então eu diria que muitos que estão nos ouvindo aqui a gente fala mesmo de coração para coração mesmo, essa entrega, eu já dou aula para todo esse Brasilzão afora. E muitos aí saem de lá 10 horas, 10 e meia, vão para casa, né? E no outro dia 6 horas da manhã. E tem família, né? Tem filho. Então tem que ter mais cuidado. Eu cheguei a um ponto, um dia, foi muito interessante. Eu estava com meus 2 filhos, né? Isso aconteceu até com o Heitorzinho, eu tinha 1 ano. Ele tava um sentado aqui, o outro aqui, eu estava num engarrafamento, e eu não sei o que eu botei a cabeça aqui. Cara, eu botei a cabeça, aí meu pé relaxou. Eu pisei no acelerador. Aí eu bati no carro da frente. Quando eu bati no carro da frente, meus filhos, papai, caça a mulher do carro. Quando ela sai do carro, ela não sabe falar comigo, ela sai para abrir a porta de trás. E tinha um filhinho dela na cadeirinha de neném. Eu falei, cara, olha isso, meu Deus do céu. Aí eu tranquilo e tal, conversei com ela. E quando ela viu que os meus filhos saíram do carro, até acho que conectou, né? E eu falei para ela, olha, aconteceu isso e tal. Peço desculpa para você agora, é o seguinte, tudo eu vou arcar com todas as responsabilidades. Não aconteceu nada. Aí depois ela me agradeceu, pô, nunca vi tanta atenção, tanta tranquilidade, eu estava ali e tal. Só que aquilo foi a última vez. Aquela foi a última. E como é que foi? Voltando ao velho estado. Né? De não estar dormindo, de não estar atento a essas questões. Então, assim, isso está acontecendo agora, nesse exato momento. E por que é tão importante isso? A escala de sonolência que está lá. A tua estava dando 20 ao máximo, né? Ia dar 27 lá, para você ter uma ideia. Então, isso é falar de saúde. Isso é falar de saúde, é falar da essência. Por quê? Porque um dos pontos onde a gente sabe que mais é negligenciado e a gente se pega muito nisso é o sono. Por isso que hoje eu prego para muito profissional especialista. 7 horas. 7 horas. Cadê seu banco de sono? Banco de sono. Banco de sono. Pô, eu lembro que eu tinha, somando na semana inteira, não dava 20 horas de sono. Você imagina só, 20 horas de sono. E eu achava era bom. Me gabava daquilo. Aí se eu pensar 5 vezes 4, 20. Se eu falar de 7 horas dia, 7 vezes 5 dá 35. Eu estou dormindo 2 noites a mais hoje do que antes. E faz uma diferença. 2 noites a mais. Aí eu percebi, porque muitas vezes estava inflamado, estava inchado, estava nervoso, não produzia igual. Queria tomar café o dia inteiro. Entendeu? Então, assim... E com aquela cabeça do personal, né? Vamos treinar e inflamando mais o corpo. Inflamando mais, né? Inchado, sabe? Eu já fui viciado também, cafeína, pré-treino. Nessa época dessa loucura, eu cheguei a tomar por dia 1000 miligramas de cafeína, de comprimido mesmo. Nossa porque senhora. É aquele efeito. Você toma uma de 200, aí beleza. Aí daqui a pouco uma não faz efeito. Era aquele que toma 2 de olho aberto, né? Rapaz. Não tinha, né, privando o sono. E não sei como que passou, né? Porque podia ter tido um infarto, alguma coisa, mas tá tudo bem agora, né? E eu trago essa reflexão porque já vai fazer 10 anos aí que eu estou diretamente ligado a dar aula para os médicos, né, na Faculdade de Medicina da UNB, e a gente faz check-up lá com todos. E me impressiona para todo lugar que a gente vai fazendo check-up e quando se encontra com o médico, e aqui é um ponto alarmante que eu já destaquei previamente, onde chegou num certo momento,
que no ambulatório a gente sempre aconselha, você está lá no ambulatório agora, né? Recomendação de atividade física, estilo de vida, a gente já vem falando de sono, ansiedade, estresse e tal. Chega um certo momento que os médicos estão pior que os pacientes. Hoje a leva de médicos que estão lá na HUB estão muito bem, né? O pessoal está se cuidando, né? A própria responsável do ambulatório ali também está sempre lá bem. Então, existia esse descompasso. Imagina só ter um médico, ter um aluno chegar para mim, ó, eu não quero fazer não relata meus resultados. Pô, o cara era Z1, Z2. Em relação à nossa aula, você estava em aula nesse semestre, pessoas com pensamentos suicidas, né? Residentes hoje, muito preocupante. Tanto que hoje está sendo recomendada a escala de Garra para residente de medicina por causa da existência, não do curso, é da alta incidência de suicídio em residentes. É muito alta, pela carga de trabalho, né, de demanda, ainda mais com plantão, 18 horas, somando aí 80 horas semana, né, essa questão. Então, é um paradigma. O profissional de saúde não ter saúde. Eu diria que é um paradigma. Fora os burnouts, né? Que é um dos trabalhos que mais está fora saindo aí os no PubMed burnouts nos últimos tempos. também. É um alerta para isso. E é interessante que o Alexandre me mostrou um artigo hoje falando exatamente sobre o burnout e profissionais da saúde. Exato. E é interessante que o burnout ele está evidente de um tempo para cá. E os profissionais da saúde mais jovens têm mais tendências a ter o burnout do que profissionais mais antigos, né, Alexandre? É, porque o profissional da saúde mais jovem, ele está muito voltado ao resultado, aquela questão, né, Sandro, que você falava. Trabalhar mais, dorme pouco, não impacta tanto o sono, entre aspas, né, nele. E ele não se preocupa tanto. E aí quer saber de ganhar mais e trabalhar mais, achando que trabalhando mais tempo vai ganhar mais, né, aquele pensamento todo. Então, cada vez mais a gente vê que os indivíduos jovens estão tendo burnout seríssimo. 2017, é um dos trabalhos que mais está saindo tá do PubMed. O trabalho, né? 2017, muito, esse trabalho? 2017, isso. Né? E a gente tem visto que, principalmente os estudantes de medicina, né? Muitos médicos também, vários trabalhos relacionando aí suicídio, burnout também sobre eles, né? Então, a gente percebe a classe de saúde como um todo, né? A gente vê muito isso na enfermagem, muito suicídio, né? Muito pensamento suicida, muita depressão, né? Também. Não é à toa, eu dei uma aula uma vez numa pós-graduação que me impressionou muito quando hoje a gente fez check-up e a gente tocou no assunto suicídio, né, eu coloquei ali. Aí chegou o cara fortão assim e tal, na surdina e falou assim, professor, eu já tentei suicídio aí 2 vezes. Então assim, você vê, né, como é que é a coisa. Uma vez ele falhou mesmo, né? Falhou, claro, que não estaria falando comigo, mas aquela situação, ele falou assim, Sandro, foi quase, cara, foi uma situação. E ele falou, porque eu não sabia lidar com as coisas, com as questões emocionais. Mas pensa num cara, né, boa pinta. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Lidar com o emocional, lidar com essa saúde como um todo. Então eu diria que a gente chegou num ponto desse podcast da gente abrir e fazer com que você hoje, profissional, se avalie. Porque só tem na métrica. Hoje, quantos fazem um check-up com a gente e vê lá um Z2 e toma um susto? Ele, caramba, meu sono está 19. Ontem mesmo você falou de profissional, 20 lá de sonolência. Então, quando ele mede, ele fala, sonolência tal, estou com a situação tal, estresse, ansiedade tal, estou aqui. Então, assim, faz o check-up, tá lá, vai lá no site www.safe.com.br, faz seu check-up e automaticamente já começa a fazer com seus clientes também. Porque você tendo consciência do seu hemograma, né, seu raio-x mental, né, emocional, de como é que está a sua relação do equilíbrio de corpo, você tem um alerta. Que até você fazer, você não vai, não, eu acho que está mais ou menos. Eu pressão arterial estava medindo de um aluno, eu fui testar. Estava certo, estava lá. 14/9. Eu falei, não é possível. Foi um susto que eu tomei. Eu estava com dor de cabeça. Então, a importância da métrica, da medida, da consciência do estado atual para essa mudança. Então, está feito o convite. E é interessante, dentro dessa explanação, dentro do nosso time do Método Safe, nós temos uma mentoria que temos uma mentoria olho no olho. E 90% dos profissionais que entram para o nosso time, exatamente, eles estão entrando praticamente para se curar primeiramente. E dentro disso, a gente vê que a construção da rota, ela vem pelo autocura. E aí depois ele vai se tornando especialista em saúde funcional. Então, por que a gente está contando tantos dados e temos tantas métricas? Porque medimos. Exato. Medimos a saúde dos nossos profissionais, reavaliamos ela a cada 2, 3 meses.
E temos muitas métricas para mostrar isso aqui para vocês. E claramente o profissional ele está pedindo socorro. E como que um profissional, assim como eu tava, você tava, o Alexandre tava, vai conseguir impactar numa vida de uma pessoa se ela mesma está doente? E aí pode ser qualquer profissional da área de saúde, como é que vai impactar uma vida se você mesmo não está fazendo a base? Sim. E por isso também, né, Marcão? Hoje, muita gente... Posso usar a plataforma de graça? Primeiro faça o check-up. Começa por você. Primeiro faça o seu. Tá lá gratuito, né? Tá lá gratuito. E quando ele manda para os outros, ele começa a mandar para os outros. Não faz o dele primeiro, ele não se depara com autoconhecimento. Então, primeiro a gente criou o procedimento. Faça o seu, gerou o seu, você já tem um link, pode mandar para todo mundo. É totalmente gratuito. Essa premissa fez com que muitos se alertassem. Meu Deus. E agora? Quantos mandam assim? E agora? Me ajuda, né? Às vezes você acha que é da mãe dele, da irmã, é dele mesmo, né? Então eu acredito que essa sacada foi muito bacana de autoconhecimento para você poder impactar os outros. O próprio processo de entrada no método SAFe já é do autoconhecimento, né? Pela primeira ação. Muito bom, Sandro. Então, uma ação que você sugeriria para o profissional hoje é justamente fazer o check-up. Você acabou de dizer. Se teria alguma outra ação, alguma recomendação para esse profissional hoje para ele melhorar a saúde dele, né? E consequentemente ter melhores benefícios? Eu vou pedir para nós três fazermos assim, ó. Nós três. Vem. 1, 2, 3. Aê, beleza. Não tenha dúvida disso. Garmin me você patrocina. sem conflito de interesse com a Garmin por enquanto. Então, a Garmin, hoje ela está mandando no mercado em relação aos smartwatches. Né? E surge a Samsung, traz também o Fitbit. Né? Vocês terem ideia, a Fitbit foi comprada pela Google agora em 2019 por 2,2 bilhões de dólares. E por que eu falo isso? Porque essa é a grande métrica. A Fitbit hoje tem mais de 90 bilhões de bilhões de dados de frequência cardíaca, para vocês terem uma ideia. E por que isso é tão relevante? O momento que você tem um smartwatch, você tem quase um personal do seu lado, ele te direcionando. E quantos, né, nós sempre falamos para ele comprar um relógio, porque ele percebe. Minha esposa ontem mesmo, ela dormiu, falou, poxa, só tive 15 minutos de sono profundo, dormi 6 horas e 10. Ela sentiu o baque. Então olha como ele te direciona. E por que o sono dela não foi tão profundo? Porque meu filho acordou várias vezes, ela se mexeu, se movimentou, o relógio mede isso, ele te monitora. Então eu diria que uma outra iniciativa, além de fazer o check-up, é mandatório. É mandatório. Né? O mercado que está aí vem só crescendo, é você ter um smartwatch, você utilizar. Hoje nós temos aqui medida de saturação, de pressão arterial, de passos, frequência cardíaca, de sono, né? de estresse, de sono, de estresse. É uma loucura. Calorias. Tudo que envolve escadas, saúde e isso desempenho. aqui, esse aqui que é o Fênix 5, isso aqui é... Esses dias eu diminui até o ritmo de treinamento, ele falou assim, insuficiente. Falei, pô, vai catar batata, vai. Baixou meu VO2 em 2. Hoje você subiu. até recomenda quanto tempo você tem que recuperar após um exercício. Então, né? assim, foi excelente sua pergunta, porque ele toma aquele susto, e tem um exemplo, grande Alexandre Flammarion, que quando ele começou a se deparar com isso, e via com alergia, via com sinusite, via doente, via com problema, ganhou agora o Garmin de um aluno dele, né? Que fantástico, né? E ele falou, nossa, que bacana isso daqui. Esse seria uma outra grande sacada, ter os reloginhos. E ao mesmo tempo, eu diria que são 2 pontos que a gente sempre preza. Começa a analisar seus primeiros 15, 20 minutinhos do dia. É o seu despertar. Né? No início, você vai falar para mim, né, igual eu, por exemplo, lá em 2011, que eu fazia 3 soneca para ganhar aqueles 3 soneca para esquentar o café de micro-ondas na última noite para comer o pão com manteiga com a banana dentro do carro. Nossa. Por quanto tempo minha vida ia ser desse jeito? Né? Para chegar ali para ganhar 10 minutos de sono. Que vida, merda, né? Era essa. Então, perceber isso. E onde é que eu perdia? Televisão, no quarto, ficava vendo TV, ia jantar, chegava do trabalho tarde, né? Ligava a TV para comer com a TV. E perdi aquela meia hora, 1 hora sagrada, porque eu achava que eu estava distraindo minha mente com aquilo, e aí de manhã eu acordava igual um zumbi. Então percebe esse primeiro momento do dia, o último momento do dia, vive isso e começa a prescrever. Né? Partindo para um nível ainda superior. Percebe você comendo. Hoje eu tenho cada dia mais o hábito, né? E me percebo hoje. Tem dia que eu como assim uma banana, eu falo, gente, já comi essa banana, meu Deus. Mas as refeições principais, eu paro e tal. Eu já estava até no almoço, eu parei e dei uma respirada.
Aí meu filho me viu ali. Papai, o que você está fazendo? Não, você agradeceu o que hoje? Eu falei, não, papai só deu uma paradinha para dar uma respirada. Para poder estar consciente aqui da comida e tal. Então, você perceber, você comendo também. E aí você vai de passo. Né? Então, mas eu diria que esses são os importantes. Fazer o seu check-up, ter um smartwatch, perceber você dormindo, você acordando. E você se perceber também comendo, tanto você está ansioso. E teve um caso de um profissional, né, inclusive da nossa equipe. Cara, não estou de brincadeira. Ele deve ter comido umas 15 coxinhas em menos de 10 segundos. Ele falou... Eu olhei para aquilo e falei, gente, o que está acontecendo? Depois fui falar com ele, foi sem graça. Ou seja, a consciência. Ele está um pouquinho gordinho, inclusive, e aqui ele tomou um choque. Então percebe as pequenas coisas? É hora que eu nem falei de exercício ainda. Não precisa. E é isso que a gente ensina. O especialista C faz isso. Por que tem que fazer exercício agora? Se tem tanta coisa que pode ajudar. Movimento. Então tá aí. Eu diria que são dicas preciosas para você começar a ter saúde. Muito bom. E eu gosto sempre de dar uma dica em todos os podcasts, gravações que a gente faz. Começa mudando o seu dia hoje pelo seu sono da noite anterior. É, verdade. Essa é a grande virada. Você pode fazer, testar e depois comenta se fez diferença ou não. Deixa aí pra gente. Então começa a mudar o seu dia pelo primeira ação no sono no dia anterior. Higiene do sono é tudo, né? Deixa o celular lá na cozinha, tira a TV do quarto, alinha com a esposa, né? Com o marido ali e tal. É a base. E agora entrando no assunto mais ousado aí, que até instiga todo mundo, né, Sandor? Que é o lado financeiro, né? Dinheiro mesmo, faturamento. A saúde do profissional, ela impacta de alguma forma no faturamento dele? Uma pergunta que diríamos que nada na sua profissão, né, ou qualquer área da sua vida justifica, né, a queda de saúde. Nada. Nenhuma, nada. A sua saúde, ela é sempre prioritária. E se você hoje colocou o sucesso na frente da sua saúde, não sei se você fez uma boa escolha, uma boa decisão na sua vida. Eu já fiz isso. E não foi muito bom para mim. Foi bom que eu aprendi. Então, já respondo dessa forma. Né? Pese. Talvez em alguns momentos você vai ter que sacrificar um pouco. Mas eu diria que no momento que você vive saúde, você respira saúde, você transborda isso, você contagia as pessoas de uma forma positiva e você quer ficar com uma pessoa chata, rabugenta, reclamona, que não dormiu, né? Uma pessoa que não tem uma energia bacana, ou você quer estar com uma pessoa que está ali, com bom astral, está contagiante, está sempre dando um exemplo para você, está falando positivo, está vendo um lado positivo das coisas. Eu diria que é natural isso. E quando eu quero estar próximo de uma pessoa assim, é natural eu querer estar com ela e porque até não pagar mais, né, por ela também. Muitos aqui podem dizer, mas eu conheço pessoas que são rabugentas assim, estão cheias de dinheiro e tal, legal e tal. Então você tem uma decisão para tomar, né? Veja qual é melhor para você. Eu já tomei a minha. E eu acredito que na minha visão, na minha perspectiva hoje, como especialista SAFe, trabalhando com saúde funcional, da nossa equipe, das pessoas que eu vejo, quem hoje tem a melhor saúde está ganhando mais. A gente já está começando até a dizer, quando o profissional chega a Z2 aqui, ele ganha tanto, quando ele sai Z5, ele está ganhando mais. Porque nada melhor do que um stories, nada melhor do que a sua vida, a sua realidade sendo passada e transmitida. Ela transborda você e fica fácil de vender algo que você não tem esforço para fazer. É natural, é espontâneo. E quando você fala o preço, flui. É igual você chegar para uma pessoa, né? Esses dias eu estava vendo um cara que duas analogias. Uma delas era assim, ele trabalha com mídia digital. Ele queria fazer o impulsionamento do Instagram. Ele tinha 323 seguidores no Instagram. Não sei se ele é bom. Ao mesmo tempo, o cara falou assim, não, vou trabalhar com seu dinheiro, fazer investimento. Eu falei, quanto é que você tem na bolsa? Quanto é que você tem de reserva? Não. Tu quer pegar meu dinheiro? Quanto é que você tem de reserva? Entendeu? O cara que hoje que lidar com a minha carteira de clientes, ele tem 90 milhões de reais. O cara que entende dinheiro. Entendeu? Então, eu diria que eu vou para as pessoas. Né? Você vai falar com um empreendedor, um empresário. E aí?
Então você percebe que é natural, quantos casos? Você vai num cara que tem cirurgia, o cara tem 10 mil cirurgias, o cara não operou ninguém, quem que você vai? Entendeu? Então assim, eu acredito que é o walk and talk hoje, né? Você está fazendo, aprendendo, a gente faz muito isso também no Safe. O carro está andando, nós estamos aprendendo. É só para abastecer um pouquinho e vamos nessa. Então eu diria que, como sempre foi, o exemplo arrasta. Mas a decisão é sua. E bem interessante você ter falado isso, Sandro, porque recentemente a gente já teve uma postagem, né, de um grande profissional da área dos investimentos, né, da área financeira, que a gente falando que o profissional às vezes fica muito ambicioso pelo dinheiro, é um cara que tem muito dinheiro, Sim. Né, e realmente agora ele fez uma postagem recente mostrando a importância da saúde, né, e realmente os caras que têm mais grana hoje, falando assim abertamente, eles têm mais saúde. E se eles não têm, eles estão começando a ter. Sim. Porque eles estão abrindo a visão para isso, né? Importância. Então, o que você vê sobre isso, assim? Às vezes, né? A gente sabe que não ter saúde, né, não vai te impedir de ter dinheiro, né? Sim. Mas quando você chega lá, muitas vezes... E é interessante nessa colocação, e o que o Sandro tinha falado também, ter um profissional aí, 2019... que se suicidou, o cara estava faturando muito no mundo online. É um profissional... Você vendia saúde, né? Vendia saúde, né? Um personal aí que era referência. Uma pena. Felizmente, em 2019, ele deixou aí. E você vê, não tem essa relação, porque fatura muito, tá feliz, ou deixou de faturar, tá triste, não sei. Né? Então, saúde conta muito, né? É triste, né, esse caso, e a gente percebe outros também. Cada vez mais a depressão, né, esse tema suicídio, ele vai ficando mais próximo da gente, até porque a gente hoje vem medindo muitas coisas nesse sentido. Então, eu diria que são ciclos da vida, né? São etapas que cada um vai sentindo, vai vivendo, e como é ruim você não estar bem para exercer o que você ama, o que você quer de verdade. Então, eu sugiro você que está assistindo aqui, né, esse podcast, que tenha essa consciência de perceber onde você está agora. E outra coisa, está tudo bem. Daqui para trás a gente não resolve. A gente resolve daqui para frente. Perfeito. Então, se é para assumir a vida, vamos assumir agora. Vamos entrar nesse caminho, vamos fazer. Então, quantas sugestões, quantas dicas. E certamente é outra vida, porque eu vou te falar. Se tem profissão que cansa, é essa de personal. Porque eu sei o que é a 11ª aula de personal do dia, meu amigo. Não é brincadeira, 9 horas da noite. A gente chega sexta-feira, tá moído e tem que ter saúde para aguentar. Outra coisa, quando tu tem 25, agora quando tu tá lá com os 40 para lá, né, Marcão, para aguentar o trampo. Certeza. Então, nós somos uma máquina que a gente tem que estar bem. E, claro, gerenciando essa estrutura de conexão mente e corpo. Então, fica esse conselho. Acredito que foi muito produtivo, já abriu muitas portas. E esse é o nosso trabalho. Saúde funcional para todo mundo. E, principalmente, para quem prescreve como exemplo, né? Então, finalizando, uma abordagem geral, algum conselho para o pessoal que está aí? Eu acredito que é mais isso mesmo, né? Realmente demonstrar que a gente realmente consegue ter esse faturamento, às vezes muito maior até, Sim. E com saúde, né? E colocando sempre a nossa saúde em primeiro lugar, começando o dia bem, né? Como você bem citou. Sim. É isso mesmo. Cuide primeiro de você, ame mais, e o sim para você é o mais importante. Muito bom. E aí, deixar uma cereja de bolo aqui, que eu posso dizer hoje, como é bom saber que eu posso estar em casa, cobrando aí R$1.000 por um atendimento, sentado, e meu filho pode chegar aqui, ó, como chegou ontem, né, falando com a pessoa lá do outro lado. Então, buscar novas perspectivas de trabalho, buscar atender online, buscar economizar a sua energia, dedicar a sua energia para outras coisas, é possível, isso existe. Isso né? dá um podcast, hein? Dá um podcast. Vamos fazer um podcast sobre Vamos isso? falar mais. Você quer Como saber mais sobre esse conquistar assunto? alunos sem Muito sair bom. de casa? Boa essa. Vamos fazer essa aí. Então, é uma perspectiva. Então, acredito que a gente tem que pensar na longevidade e no que a gente tem lá para frente. Finalizando, então, esse podcast da saúde funcional, né, um podcast bastante, hoje diríamos assim, reflexivo sobre o passado, o presente e o futuro da nossa profissão, esse paradoxo, esse descompasso do que a gente tem da realidade de saúde, né, para os profissionais. E vamos para frente, tem muita coisa por vir. Então, agradecer sempre a Alexandre, né, Alves aqui, Marcos Batista também, principalmente você muito que está aqui com a gente, né, sempre presente aqui, acompanhando tudo que a gente faz. E como sempre, você, profissional de saúde, foi impactado com a saúde funcional? Nosso trabalho valeu a pena hoje, com certeza, tenho certeza disso, conhecendo mais sobre essa temática, saúde funcional com equilíbrio mente e corpo.
Chegaremos a 1 milhão de vidas, com certeza, em 2025. Esse é o nosso propósito maior. Lembre sempre de se inscrever aqui no canal, né? Assine as notificações para receber nosso material de primeira, toda terça e quinta. Tem aula exclusiva aqui do nosso podcast. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, sugestão. Deixe seu joinha também. E nós vamos seguir firme e forte. Nada nos para nesse propósito maior. Vamos embora, que temos que impactar a humanidade com a saúde funcional. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Logo, logo, mais um podcast da saúde funcional para vocês. Tchau, tchau.